Olá, pessoalzinho do segundo A e segundo B, tudo bom com vocês? Aqui é a Projose de Biologia de novo, para mais um roteiro de atividades aí para essa semana, tá bom? Semana do dia 29/6 a 3 de julho. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então o que nós vamos fazer essa semana? Vocês vão lá na apostila de vocês, na página 50, e vão responder para mim as 4 questões desta página 50 aí, tá bom? Então, ó, o título é Reprodução Sexuada e Processo Meiótico. Na semana passada eu já gravei um vídeo bem longo para vocês, falando sobre reprodução sexuada, falando sobre o processo de mitose, o processo de meiose, produção dos gametas, né? E aí, eu gostaria que, se vocês não assistiram ainda, assistam aquela aula da semana passada, senão vocês não vão conseguir entender, tá bom? Mas eu vou voltar lá, vou pegar aqui a apostila pra vocês, pra gente ver, tá? Nós vamos ver a apostilinha. Tá aqui a apostila, página 50, reprodução sexuada e processo meiótico. Então, ó, são essas 4 perguntinhas aqui que eu quero que vocês respondam pra mim, tá bom? Então, vamos lá, eu vou explicar pra vocês, vocês já vão anotando aí. Qual a relação entre reprodução sexuada e variabilidade genética? Então, ó, na reprodução sexuada eu tenho encontro de gametas. Então, eu tenho encontro das células sexuais, masculinas e femininas. Então, eu tenho encontro de um espermatozoide com um óvulo, por exemplo. Cada um com um conjunto de cromossomos com o seu DNA diferente. Então, eu encontro os dois, né? Eles dois se unem na fecundação e eu vou formar um ser vivo completamente diferente daquele que deu origem àqueles óvulos e aqueles espermatozoides. Por quê? Porque é uma combinação de 2 conjuntos de cromossomos, do óvulo e do espermatozoide. Por isso, garante a nossa variabilidade genética. Por isso que nós somos tão diferentes aí, tá bom? Número 2, anotem aí. Escreva o processo de meiose e indique qual sua relação com a transmissão e variabilidade das características hereditárias. Então, vocês vão lá na aulinha lá de meiose e vocês vão, também tem um texto da aula passada falando sobre meiose, e aí vocês vão descrever para mim como que é esse processo da meiose. Lembrando que no processo da meiose, uma célula germinativa, uma célula somente, que vai estar lá no óvulo, que vai estar lá nos ovários, perdão, que vai estar lá nos testículos, uma célula desses órgãos vai se dividir em 4 novas células com a metade do número de cromossomos da célula mãe, certo? Então, olha, vocês podem descrever esse processo, tá? E dizer que cada óvulo e que cada espermatozoide formado vai dar origem a um conjunto de cromossomos diferentes, tá? Então, no processo da meiose, eu consigo formar gametas, eu consigo formar óvulos e espermatozoides completamente diferentes, tá? Por quê? Porque durante o processo da meiose, vocês podem ver lá, né, no videozinho da semana passada, cada célula formada, cada gameta formado vai ser diferente um do outro, tá? Então, durante todo o processo, eles trocam pedaços entre eles, trocam pedaços entre os cromossomos, né? Então, eles se tornam cromossomos diferentes. Eles podem sofrer mutações genéticas, podem dar origem a genes diferentes. Então, as células que se formam no processo da meiose, elas são diferentes, portanto, cada filho que você tiver, eles são diferentes um do outro, tudo bem? Pessoal, então vamos continuar aqui. A número 4 agora, né? Por que uma pessoa não tem o dobro de características, já que as herda do pai e da mãe? Então, é justamente porque no processo da meiose, onde ocorre a formação das células reprodutoras, dos óvulos e dos espermatozoides, ocorre a redução do número de cromossomos, tá? Então, de 46 cromossomos, que é o que nós temos nas nossas células, cada óvulo e cada espermatozoide vai conter somente 23, só a metade. Então, você vai herdar metade do seu pai e metade da sua mãe.
portanto, vai formar um ser vivo, né? Você, um ser vivo, uma pessoa, com um conjunto normal de cromossomos daquela espécie. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui agora para uma nova atividade. Pesquise agora o significado dos seguintes termos. O que é cromossomo? O que é gene? O que é gene-alelo? O que é genótipo? O que é fenótipo? O que é célula diploide e célula haploide? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero acrescentar aqui mais uma coisinha aqui, ó, que eu esqueci, tá? Para vocês dizerem para mim o que é cromossomo homólogo. Nossa, Pro, mais um. Nossa, eu não vou aguentar, Pro, fazer muita coisa. Gente, todos esses termos são importantes pra gente aprender a nossa genética, tá? Então, não tem como eu introduzir o estudo da genética sem vocês saberem esses termos. Porque eu vou falar muito em cromossomo, cromossomo homólogo, gene, gene-alelo, genótipo, fenótipo. Eu vou falar bastante, vocês têm que saber, tá? Então, eu vou lá no site explicar pra vocês o que é cada coisinha dessas aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou explicar umas coisinhas aqui pra vocês a respeito aqui dos cromossomos. Aqui, peguei aqui o cromossomo, tá? Pessoal, isso aqui é um cromossomo homólogo, tá? É um parzinho de cromossomo. Então, o que é um cromossomo? O cromossomo é isso daqui, ó, tá? Aqui ele tá duplicado. São dois cromossomos. Eles estão duplicados para que ocorra a divisão celular. Mas, na verdade, é um só aqui e mais um só aqui, tá? Então, esse cromossomo aqui, que tá duplicado já, ele é parzinho desse daqui. Então, o que é um cromossomo? O cromossomo é DNA, é uma molécula de DNA mais proteínas, tá? É a molécula de DNA mais algumas proteínas associadas. Isso é um cromossomo, tá bom? E o cromossomo homólogo é o parzinho que você recebe da sua mãe, no óvulo dela, e o do seu pai no espermatozoide dele. Então, é o parzinho de cromossomo que tem os genes iguais, tá? Eu tenho os genes para as mesmas características. Mas, Pro, o que é gene, Pro? Gene é isso aqui, ó. Ele tá representando aqui de coloridinho, ó. Tá vendo? Ele tá representando aqui de coloridinho. Tá? Laranja, vermelho, verde, ó. Tá vendo? Então, essa partezinha aqui do DNA é um gene. Mas, Pro, por que tudo não é gene? Porque o gene, ele é só um pedacinho do seu DNA, só um pedacinho do seu cromossomo, que tem a capacidade de dar origem a uma característica, tá? De caracterizar você de alguma forma, tá? Então, esse gene aqui, ó, esse pedacinho de DNA aqui, ó, ele determina a cor do seu olho. Então, no outro cromossomo, no seu parzinho que você recebeu lá do seu pai, da sua mãe, vai ter no mesmo local, do mesmo jeitinho, um outro gene também para cor de olho, tá? Então, esses dois genes a gente chama de gene alelo. Nós chamamos eles de genes alelos. Por que são genes alelos? Porque eles estão no mesmo local dos cromossomos homólogos, aqui, ó, estão no mesmo local dos cromossomos homólogos e determinam a mesma característica. Tá bom? Deixa eu só apagar essa propaganda aqui, pessoal. Então, é isso aí, ó, tá vendo? Então, esse cor-de-rosa aqui, ó, eles dois são alelos também, são genes alelos. Este é alelo deste. Então, por quê? Porque eles estão no mesmo local aqui, ó, tá vendo? No mesmo local, ocupando a mesma posição aqui no cromossomo, e eles determinam a mesma característica, que é o tipo sanguíneo, tá? Aqui eu tenho um outro gene, que é para cor de cabelo, e aqui é para o crescimento. Então, este é alelo deste e este é alelo deste. Então, crescimento. Então, quanto eu vou crescer? Tá? Quantos metros eu vou ter? Não, na verdade, quantos centímetros, né? 1,50 m, 1,80 m, 1,90 m. Então, é isso aí, pessoal. Cor do cabelo, espessura do cabelo, você vai ser enrolado, você vai ser liso. Tipo sanguíneo, então se eu vou ser tipo A, tipo B, tipo AB, se eu vou ser O positivo, O negativo. Então, todas as nossas características estão nos genes, nesses pedacinhos aqui do nosso DNA,
que estão em todas as nossas células, dentro dos núcleos dessas células. Tudo bem? Então, vamos continuar. Vamos lá. Então, ó, já expliquei para vocês o que é cromossomo homólogo, o que é gene, o que é genelelo, tá? O que é célula diploide, o que é célula haploide? Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo aqui um desenho também, uma imagem aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui assim, ó. Célula diploide. Vamos ver se a gente consegue aí umas imagens aí para mostrar para vocês, tá? De células diploides e haploides. Olha aqui que interessante, ó. Então, o que é uma célula diploide e haploide? São células encontradas no corpo humano em condições normais. A principal diferença entre elas é o número, ó, de cromossomos, pessoal. Então, as células diploides, elas possuem 2 cromossomos de cada tipo. Então, eles estão sempre aos pares. Então, a gente também chama de célula 2N. E as células haploides apresentam um cromossomo de cada tipo. Ou seja, quem é a célula haploide? São os gametas, tá? São os nossos óvulos e os nossos espermatozoides. Só eles que têm apenas um cromossominho de cada tipo. Tá? Tem a metade só do número de cromossomos da espécie. E as células diploide, pessoal, são todas as células do nosso corpo. Todas as células do corpo, tá? As células musculares, as células sanguíneas, as células nervosas, as células da pele. Todas as células do corpo, menos os óvulos e espermatozoides. Todas elas têm os cromossomos aos pares. Eu tenho sempre os cromossomos homólogos juntinhos, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem para vocês. Olha aqui que interessante, pessoal. Olha aqui que interessante essa imagem. Olha só, que bonitinho, ó. Então, aqui eu tenho um cromossomo haploide, um tipo de cromossomo aqui. Então, olha aqui, os 23 cromossomos nos espermatozoides. Ó, uma célula haploide. E aqui eu tenho um óvulo, que é o núcleo do óvulo, com mais 23 cromossomos. Então, eu vou juntar esse com esse. Então, esses aqui são pares desse, tá? Então, eu tenho do tipo 1, o tipo 2, o tipo 3. Tenho 23 tipos de cromossomos aqui. E aqui os 23 tipos de cromossomos também. Cada um com seus genes, suas características. Vou juntar tudo e vou formar uma célula diploide, tá? Uma célula diploide. Deixa eu ver se eu consigo mais alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho, pessoal. Olhem aqui, que bonitinho, quer ver? Olha essa daqui, que interessante, essa imagem. Deixa eu mostrar aqui maior para vocês. Olha essa célula aqui, ó, haploide. Eu tenho os cromossomos aqui, ó, um tipo só, sem o parzinho, tá? E aqui eu tenho a célula diploide. Então, ó, tenho 2 desse tipo, 2 desse, 2 desse, 2 desse pequenininho aqui, ó, que é bem pequenininho, né? Então, um cromossominho bem pequeno. Então, olha que interessante aqui, ó, essa célula diploide e a célula haploide, só para vocês verem a diferença aí, tá bom? Então, voltando aqui, só ficou faltando eu explicar para vocês o que é genótipo e o que é fenótipo. Pessoal, o genótipo nada mais é do que os genes. É o conjunto de genes que nós temos nas nossas células, tá? E o fenótipo são as características desses genes, tá? São as características que esses genes determinam no nosso organismo, tá bom? Então, genótipo são os genes que realmente nós temos e o fenótipo é a característica que esse gene representa, determina. Então, cor do olho, cor do cabelo, se ele é enrolado, se ele é liso, se eu vou ter 1,5 m, se eu vou ter 1,80 m, se eu vou ter algum tipo de doença genética. Então, esse é o fenótipo, tá bom? Então, agora nós vamos lá na apostila, na página 51, que vai falar sobre isso, genótipo e fenótipo, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui a apostilinha de vocês, vamos lá, vamos ver. Olha aqui, página 51, ó, atividade investigativa, que nós já fizemos, que eu acabei de falar, né? Só coloquei alguns termos, ó,
que eu gostaria que vocês pesquisassem e anotassem aí no caderno de vocês, para deixar guardado para futuros estudos, né? E aqui temos a situação problema, ó. Então, suponham que duas irmãs com o mesmo genótipo, então com o mesmo conteúdo de genes, ou seja, são irmãs gêmeas idênticas, formadas do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide, ok? Estão vivendo em locais diferentes há 2 anos. Uma delas mora numa região do litoral brasileiro e a outra vive em Londres, na Inglaterra. Nas fotos, percebe-se que uma está com a pele bronzeada, morena, e a outra permanece bem branquinha, como nasceram. Expliquem essa diferença considerando os conceitos de gene, genótipo e fenótipo. Indique também, considerando onde vive a irmã morena, se há um limite para o escurecimento da sua pele. Olha que interessante essa pergunta, né, pessoal? Então, olha só, as duas têm o mesmo conjunto de genes. Então, vocês podem anotar aí que as duas são gêmeas idênticas, formadas do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide. Então, elas são idênticas geneticamente. Só que elas têm também o mesmo genótipo. Portanto, elas têm o mesmo genótipo. Só que elas têm fenótipos diferentes. Então, uma desenvolveu uma pele mais morena, mais escura, e a outra continua branca. A que mora em Londres, onde não tem muito sol, provavelmente ela não fica muito no sol, um país muito frio, ela continua com a pele branca como ela nasceu, que é o genótipo dela, a pele branca. Agora, a outra que vive no Brasil, no litoral, lá na praia, que pega sol direto, muitas vezes, né, muitos dias por ano, ela pega sol. O que aconteceu com os genes? Ele foi influenciado pelo ambiente, né? Então, na verdade, existe um limite de escurecimento da pele? Sim. Nós temos no nossos genes uma quantidade determinada para a produção de melanina, que é o que escurece a nossa pele. Só que há um limite genético, tá? Então, ela pode, às vezes, ficar muito tempo no sol e não vai conseguir ficar com uma pele morena como alguém que já nasceu com esse genótipo, com esse gene para pele morena, tá? Então, ela está numa região mais quente, onde ela pega mais sol? Sim. Ela vai escurecer a pele dela? Vai. Por quê? Porque o genótipo, ele é influenciado pelo ambiente. Então, ele pode ser modificado pelo ambiente, tá? Então, o fenótipo é o gene mais a influência do ambiente, tá? Então, eu posso sim desenvolver uma pele mais morena, só que vai ter um limite, que é o limite genético, certo? O mesmo acontece com quem tem sardas, não é sarna, viu, pessoal? É sardas, aquelas pintinhas na pele, tá bom? Então, aquelas pintinhas também são genéticas, só que se eu me expor ao sol e eu já tiver o genótipo, o gene para desenvolver as sardas, na verdade, eu vou, na minha pele vai apresentar um maior número, uma quantidade, ela vai aumentar. Essas sardas tendem a aumentar se eu ficar muito tempo no sol, tá? Então, é o meu genótipo mais o ambiente influenciando para desenvolver o meu fenótipo, que é a minha característica, tá certo? A mesma coisa acontece com os olhos. Quando a gente nasce, os nossos olhos, eles tendem a ser mais claros, mas com a exposição ao sol, há uma produção maior de melanina e aí nós tendemos a escurecer. Geralmente os nossos olhos escurecem com o passar do tempo. Então, por isso que pessoas que vivem em ambientes que tem menos sol têm a pele mais clara, tem olhos mais claros, cabelos mais claros. Então, não é só pela genética, pelos genes, pelo genótipo, mas também pelo ambiente, tá? Então, nossos genes também são influenciados pelo ambiente, tudo bem? Então, se eu tiver também uma predisposição genética a desenvolver um câncer de pele e eu me expor muito tempo ao sol, eu posso desenvolver esse câncer de pele, tudo bem? Então, só para vocês entenderem alguns exemplos aí. Tudo bem, pessoal? Então, vamos voltar ao nosso trabalho aqui, né? Então, resolvam essa situação, problema, façam tudo no caderno, tá bom? Não é avaliativa, não precisa mandar no e-mail nem no WhatsApp essa atividade. Eu vou mandar uma próxima atividade para ser avaliativa, mas eu vou explicar direitinho quando for, tudo bem?
Então, boa aula, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu ainda, pode me perguntar que eu passo um áudio para vocês no WhatsApp, no particular, não tem problema nenhum, tá bom? Então, um beijão para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!